gente, hoje iniciamos mais um episódio no nosso podcast e a convidada de hoje é a Thaís Ramos. A Thaís é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. É fundadora do Gesta Vida. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente chamou a Thaís para ela contar um pouco do trabalho dela no Gesta Vida e também porque nós temos uma história juntas. Ela acompanhou meus 3 partos e a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre isso também. Mas vamos começar entendendo um pouco o que é o Gesta Vida e como que ele foi fundado. Eu fiz Unicamp e lá na Unicamp as gestantes passavam por uma equipe multidisciplinar. E eu achava isso muito maravilhoso, né? A gestante passar por cada um dos profissionais num lugar só. Eu falei, eu quero isso para a vida. E as gestantes também se preparavam com exercícios, né, na fisioterapia e também com a preparação teórica para o parto, para depois ter o parto, o nosso acompanhamento também. E eu falei, isso é maravilhoso, isso não existe em Vitória e eu quero criar isso em Vitória. Então, quando eu cheguei, eu quis fundar o Gesta Vida, né? Mas, claro, a gente tem que começar como formiguinha, né? E as pessoas não conheciam o que era o trabalho da fisioterapeuta. Então, fui em médico, conversando, mostrando o meu trabalho, para aí, então, em 2015, conseguir realmente fundar o Gesta Vida. Mas esse nome eu criei desde 2009, quando eu vim e comecei a trabalhar, mas eu não tinha um espaço físico Gesta Vida. Em 2015, eu fundei. E como funciona, Thaís, o Gesta Vida? A gestante descobriu estar grávida. Como é o início para ela entrar no Gesta Vida? Nós temos vários serviços no Gesta Vida, como alívios de dores, porque a gestante às vezes já começa a gestação com dor, exercício físico, realmente a preparação do parto teórico, dela ter conhecimento de como que vai ser o trabalho de parto dela. Então ela pode vir para o Gesta Vida de várias maneiras, né? Dependendo da queixa dela, dependendo do que ela quer trabalhar. Mas a maioria começa com um exercício. Então, quer um exercício especializado, vem para o Gesta Vida e ali ela vai trabalhar também, vai começar a estudar. Nós temos rodas, né, para gestantes, para que não só elas, mas elas e o acompanhante começam a entender o que é o parto normal. E quem acha que é exercício molinho, né? Super tranquilo, gestante pode fazer exercício, né? Gestante deve fazer exercício, né? E quando a gente começou a trabalhar, ainda existia essa questão de melhor ficar de repouso, paradinha nos 3 primeiros meses, para depois voltar, né? Então, as gestantes que faziam exercício paravam de fazer. E as que eram sedentárias só voltavam depois de 3 meses. Mas hoje já se sabe, já tem vários estudos científicos que mostram os benefícios de começar o exercício desde cedo ou não parar a atividade física. Então, está grávida, recebeu positivo, pode continuar a atividade física e procure pelo menos uma avaliação especializada, né? Porque existem vários exercícios que a gestante não pode fazer, não deveria fazer, né? Que pode prejudicar o corpo da gestante. Não é prejudicar o bebê, mas é o próprio corpo da gestante. Então, ou passar por uma avaliação de fisioterapeuta especialista ou realmente fazer exercícios específicos para a gestação. Mas aí, Thaís, lá você disse que vocês tem essa questão do exercício, da fisioterapia, das rodas de conversa, né, com as gestantes, mas também há um acompanhamento no parto, né? Sim. Como que funciona isso? O acompanhamento no parto, a gente vai trabalhar, então, ao longo da gestação, esse preparo, porque hoje em dia, graças a Deus, está mudando, mas as mulheres, elas vêm com uma carga cultural muito grande, que para tentar o parto normal, ela tem que ser muito corajosa, ela tem que ser forte, porque parto é doloroso, o normal é cesárea, e não é assim. A gente sabe que o parto normal tem sim seus benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, ao longo da gestação, a gente precisa quebrar esses mitos, para que a mulher, no dia do trabalho de parto, esteja entregue ao processo e não tenha medo de estar causando alguma coisa para o seu bebê, que ela tanto quis, tanto sonhou. Uhum. Então, ao longo da gestação, é todo esse processo de entender o processo do parto. E no dia do parto é uma assistência, é um apoio, um encorajamento,
tanto a questão emocional quanto a questão física, né? Como sou fisioterapeuta, eu vou trabalhar a biomecânica para ajudar a abrir o quadril, melhor posicionamento, para diminuir um pouco a sensação de dor no trabalho de parto. Então, ao longo do trabalho de parto, existem alguns exercícios ou posicionamentos que a gente vai fazer se tiver necessidade, a partir da avaliação que eu faço constantemente ao longo do trabalho de parto. E foi assim que a gente se conheceu. Eu estava grávida da minha primeira filha, Maria Luísa, e comecei a procurar porque eu sempre quis muito ter o parto normal. E aí eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar nessa jornada. Encontrei a Thaís, comecei a fazer os exercícios físicos no Gesta Vida, que, além de tudo, proporciona esse encontro maravilhoso com outras mulheres passando pela mesma fase. Isso faz muita diferença, você poder trocar com pessoas sobre os seus medos, angústias. É tudo uma novidade. Acho que mesmo nas outras gestações é uma novidade, porque cada gestação é uma, né? Sim. E aí, eu tive o meu primeiro parto com ela. E cada parto foi de um jeito muito diferente. O meu primeiro parto, eu estava muito, muito focada no parto normal. E eu não conseguia aceitar a hipótese de fazer uma cesárea. E então eu fui, e só depois eu pude ver o quanto eu fui muito racional para o parto. Porque eu tinha uma série de... E extremista, vou falar também. Eu tinha uma série de etapas na minha cabeça que eu tinha que cumprir. E eu não vi o quanto aquilo me prendeu no racional. Então eu fiquei em casa muitas e muitas horas e acreditava que tinham sido, né, horas suficientes. É engraçado que eu não lembro o tempo que a gente passou lá em casa juntos, né? Pra mim, você foi chegou... muito rápido. A gente chegou e saiu. Pra mim, você chegou, a gente saiu em 5 minutos. E foi 1 hora e pouquinho que a gente ficou lá fazendo os exercícios. E aí, a gente foi pro hospital. E depois de umas horas no hospital, a gente tentou alguns mecanismos de estourar a bolsa, de botar a ocitocina. Mas a Malu não desceu e começou a entrar em sofrimento. Eu fui parar numa cesárea. E foi muito difícil pra mim. Eu nunca vou esquecer, porque na hora que o médico falou pra mim... Eu tinha tanto essas etapas na minha cabeça, que como eu tinha 10 centímetros de dilatação, na minha cabeça, a partir dali, nada poderia dar errado. Era só um tempo e a Malu ia nascer. Então, quando o médico falou que a gente ia pra cesárea, eu achei que ele estava fazendo uma piada. E aí, quando eu vi que ele não estava fazendo uma piada, eu entrei em desespero profundo. E a sua presença na sala de parto fez toda a diferença, porque para mim aquilo ali foi muito sofrido. E ainda o Matias demorou um pouquinho para poder entrar e eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Exatamente. E esse sentimento de culpa, né? A gente, ao longo desses anos, desses 13 anos que eu trabalho, a gente mudou muito o processo de como a gente informa essas mulheres, justamente pela minha vivência, né, minha e da minha sócia. A gente percebeu que algumas coisas precisavam ser discutidas ao longo do trabalho de parto, e uma delas é o plano de parto. Então, mas meu médico é humanizado, ele faz tudo humanizado, mas vamos fazer o plano de parto. Porque não é só saber... o que o médico vai fazer ou não, é para você ter consciência de tudo que pode acontecer no seu parto, de todas as rotas que você pode percorrer. Então é muito importante isso, porque você estava num percurso para o parto normal e teve que desviar a sua rota e ir para uma cesárea indicada por sofrimento fetal. E você não tinha pensado nessa possibilidade. Então, mesmo querendo muito parto normal, quando a gente já pensa antes do trabalho de parto que existe essa possibilidade, trabalha essa possibilidade, vai existir a frustração? Vai existir. Mas vai ser menor do que te pegar de surpresa. É isso do plano de parto, eu não quis fazer exatamente por isso. Não, porque meu médico já é humanizado, não preciso. Só que eu não percebi ali naquele momento que tinham coisas que no meu psicológico fariam a diferença. São procedimentos que são feitos, a gente estava até rindo aqui agora, que é um procedimento que eu falei que eu nunca mais faria, que era estourar a bolsa, mas que para outras pessoas é simplesmente maravilhoso. Mas para mim, isso e a ocitocina gerou um monte de e se? Mas e se não tivesse feito isso? E se eu tivesse feito de outro jeito? E esse se me gerou um sofrimento muito profundo. Porque eu vejo agora que foi foi porque eu não escolhi, porque não eram coisas que eu teria escolhido e que isso me gerou essa sensação de impotência e reverberou depois no início da minha maternidade, porque eu comecei a não aceitar ajuda,
eu achava que eu tinha que fazer tudo com a Malu, porque se eu não fizesse tudo com a Malu, eu não era mãe suficiente, como eu não fui mãe suficiente para dar o parto que ela queria. Assim, como que o psicológico influencia, né? Exatamente. Muitas mulheres presenciam e vivem isso. Vou contratar a melhor equipe do meu estado, vou contratar a melhor equipe da minha cidade e vou entregar meu parto para eles, porque com eles eu sei que eu vou parir. Só quem vai sentir a dor do parto? Quem vai passar pelo processo da dor? É a mulher. Então, se ela não se preparar mentalmente, alguma coisa ali pode dar errado. Pode ser que o parto seja redondinho, pode ser. E a equipe só vai ficar te assistindo, nem fazer nada? Pode. Tem vários partos que eu não faço nada, só fico assistindo a mulher. Mas pode ser que ela precise de ajuda, ela precise de mudar a rota. E se ela tiver estudado isso, tiver feito o plano de parto dela, ela vai estar mais preparada. Então, independente da equipe, você precisa se preparar. E ir para uma cesárea não necessariamente, não quer dizer, na verdade, que não vai ser humanizada, né? Exatamente. Porque tem muito essa ideia de que igual você falou, o médico é humanizado, então ele vai fazer parto normal. Não, pode haver uma necessidade médica, fetal ou da mãe, né? Do bebê ou da mãe, de ir para uma cesárea e não deixar de ser humanizada, da equipe acompanhar, igual você falou que acompanhou, estava acompanhando para ter um parto normal da Thaís, não aconteceu, mas continuou o acompanhamento dentro da sala cirúrgica para uma cesárea, né? Exatamente. E aí o meu trabalho vai além, né? Mas Thaís, você não vai fazer nada na cirurgia. Não vou, mas essa mulher está frustrada. Nossa. Ela precisa de um apoio emocional naquele momento. O marido dela também está tentando entender o que aconteceu. Então, precisa de uma pessoa central para conversar com eles, para explicar o que está acontecendo, porque o médico está ali realizando a cesárea, não vai conseguir dar esse apoio. Então, faz total diferença. A nossa luta lá no início, em 2009, era para a gente poder entrar na cesárea, porque antes a gente não podia. Não, você vai entrar se for parto normal. A partir do momento que virou cesárea, o que você vai fazer? Os hospitais falavam com a gente. Não, mas peraí, essa mulher, a cabeça dela toda é voltada para parto, ela precisa de um apoio emocional nesse momento. Então, hoje eles entendem isso e a nossa presença não é barrada nos hospitais, porque eles entendem que essa mulher precisa de um apoio emocional para a amamentação ser melhor, para o puerpério ser melhor. Ela precisa entender o que está acontecendo e precisa de apoio também. Fez total diferença, assim, era o fato de eu estar ganhando um carinho na cabeça e sabendo que uma pessoa que entendia o que eu estava sentindo ali, porque eu estava muito frustrada, e saber que você estava entendendo e me amparando fez toda a diferença, assim, foi muito... E depois... aí teve o segundo parto, que eu acho que cada parto, como você disse, é diferente. Então, assim, eu acho bacana a gente trazer cada parto e a história do que aconteceu, né, do que a Thaís foi para você em cada parto que você viveu. No da Malu não foi só no parto, né? Foi no puerpério também, porque eu tava tão focada no parto que eu não pensei no puerpério. E aí chegou o puerpério e eu me vi ali com todas as minhas frustrações, com toda essa fragilidade que a gente tem. E eram muitos áudios, muitos choros, muitas coisas. E esse apoio também se prolongou. E aí depois de uns anos, eu resolvi engravidar de novo. Engravidei do meu segundo filho, Miguel. A gente retomou o acompanhamento, estava tudo certo na gestação do Miguel e um belo dia eu acordei com dor. E aí eu mandei uma mensagem para Thaís falando que eu estava com dor e até tinha comparado a Pródomos. Falei, posso ir fazer aula? Ela, não, você vai ligar para a médica agora, né? Vai correndo para lá. E aí eu cheguei na médica, aparentemente não era nada demais, e eu fui fazer uma ultrassom e quando eu cheguei na ultrassom eu estava em trabalho de parto. Já estava com o colo do útero quase todo aberto e fui para casa tomar medicação e o objetivo era segurar o parto o maior tempo que pudesse, um dia. E você estava com 26 semanas, né? Eu estava quase virando 27 semanas, ou seja, era um caso de extremo prematuro. A partir dali, cada dia era uma vitória com o Miguel ainda dentro da minha barriga. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei o dia em repouso, mas eu estava sentindo de que a gente não ia conseguir segurar o parto. Como eu sou uma pessoa... Eu sou muito positiva, assim, eu gosto de acreditar que as coisas vão dar certo. Eu não queria ficar repetindo o que eu estava sentindo que não ia dar. E, bom, entre a mensagem que eu mandei para minha médica e para a Thaís, falando que eu achava que ia nascer, e o nascimento do Miguel foram 15 minutos. E o Miguel nasceu em casa... Eu fiz o parto do Miguel e logo depois a Thaís e a minha médica chegaram. E aí a gente foi pro hospital igual cena de filme. Correria, trânsito, horário de rush.
aqui em Vitória. E ainda, não sei se você se lembra disso, a gente encontrou uma pessoa no estacionamento que estava com o carro parado. Você lembra disso? Nossa, é e ele verdade. não queria sair, a Amanda buzinando. E aí eu saí do carro e falei, se está buzinando dentro do hospital é porque é emergência, pelo amor de Deus, tira o carro. E ainda tivemos essa questão da não empatia das pessoas, né? Você está dentro de um hospital, você está pedindo passagem... Quem fica buzinando igual um louco dentro do hospital? E a pessoa saiu do carro e falou assim, você tá doida? Tipo, você que tá doida. Engraçado, eu não lembrava disso, assim. Eu lembro que eu tava muito focada que o Miguel tava no meu colo, né? E foi só quando a gente chegou no hospital que a Amanda levou ele pra UTIM, que já estavam esperando. E aí, quando a gente chegou no hospital, a gente foi pra sala de parto, eu tava, inclusive, adrenalizada, né? Ocitocina. Quando a gente chegou no hospital, eu fiquei aliviada, né? Porque pra mim ali... Pronto, Tava deu tudo resolvido. certo. Tava tudo resolvido. E o primeiro informe que chegou da O UTIM bebê chegou bem. era que tava tudo bem, né? Ele tinha 1,1 kg, um prognóstico bom, tudo vai dar certo. Eu vi ele naquele dia ainda, então eu fui dormir muito tranquila, pensando que eu ia passar algum tempo no hospital, que eu ia passar uns 2 meses no hospital com ele, mas que ia dar tudo certo. E no dia seguinte de manhã, ele estava com um pouquinho mais de monitoramento, mas estava tudo bem. A Malu visitou o Miguel no hospital, né? Ela foi lá, botou a mãozinha nele. E quando eu fui levar a Malu para entrar na UTIM, eu já estava muito ansiosa. Eu comecei a ficar muito ansiosa. E quando eu entrei, eu vi que ele estava muito monitorado. Enfim, eu falo que ali naquele momento, quando eles pediram para eu dar licença, que eles iam fazer um exame no Miguel, e que eu fui para a sala de espera de quem chega da rua para o hospital, tem um quadro cheio de fotos, santinhos, agradecimento para as equipes do hospital, e tem umas com a data de nascimento e falecimento de bebês. E que quando eu olhei aquele quadro, foi a primeira vez que eu me dei conta de que não necessariamente eu ia sair do hospital com o Miguel. E a partir daí, enfim, era uma infecção, ele já estava infectado, não tinha chance de sobrevivência, o parto em casa não fez diferença. Pelo contrário, foi um milagre, foi bom, porque ele pôde conhecer minha casa, pôde ficar no nosso colo, no meu colo. E a partir dali, no final do dia, o Miguel faleceu no meu braço, comigo, né, no meu colo, comigo conduzindo ele. Eu falo que ele entrou pelo mundo e saiu pelo mundo. E aí a gente dividiu essa jornada de despedida. Você estava lá comigo, em toda essa despedida do Miguel. E eu resolvi, depois do que aconteceu com o Miguel, que eu ia falar dele. Que eu ia falar do que aconteceu. Porque a gente sabe que isso acontece com muitas mulheres. Aborto, bebê natimorto, óbito dentro da barriga, poucos dias depois, meses depois. E isso é um tabu na sociedade. As pessoas não falam sobre isso porque... cada vez que uma pessoa não fala, a outra também não fala. E é um sofrimento muito solitário. E é uma coisa muito comum, né, Thaís? Muito comum. Muito comum. E as mulheres que passam por isso passam sozinhas, achando que só ela passou por isso. E antes de entrar um pouco nessa fala, eu queria fazer uma observação sobre a sua fala dele ter nascido em casa. Porque as pessoas que estão nos ouvindo podem falar assim, louca, o bebê morreu porque nasceu em casa sem assistência e demorou demais para ter assistência. Mas não, foi uma coisa que eu insisti. Eu lembro que a sua mãe não ficou feliz de avaliar por que tinha ido para óbito, né? Fazer realmente essa avaliação. Por quê? Eu sabia que a Thaís queria ter mais filhos. E ela poderia ficar com essa culpa. Pô, eu não fui para o hospital na hora que eu deveria ir. Fiquei em casa achando que se eu não me mexesse, eu ia segurar esse bebê dentro de mim. E quando veio essa avaliação e veio, a placenta estava toda tomada de infecção, o bebê estava infectado, mesmo que se ele tivesse nascido no hospital com todos os aparelhos, ele não ia sobreviver. Isso eu acho que gerou uma paz em você. Sim. E aí te deu um outro significado, né? De que se ele não tivesse nascido no hospital, as pediatras iam carregar ele e você ia ver muito pouco. Muito. Você não ia ter muito contato. Mas que ele nasceu em casa. Sim. Então você pôde estar com ele no seu colo durante um tempo. Então ele foi ali o seu bebê que você cuidou, mesmo que durante algumas horas, Com alguns certeza. momentos. Não, o médico que avaliou ele, inclusive, falou que não sabe como ele nasceu com vida, que era para ele simplesmente ter ido a óbito dentro da barriga. Então, eu encarei realmente, eu ressignifiquei isso, que
foi um milagre mesmo para que eu pudesse ter esse momento com ele, para que ele pudesse ter ido na nossa casa, que a gente estava esperando ele, mesmo que por um breve momento. E eu tive o parto que eu queria. Durante um tempo eu questionei muito essa ironia, né? Eu não tive o parto que eu queria e tinha a Malu saudável nos meus braços, e tive o parto que eu queria. Não tem relação com o parto, mas depois o Miguel não ficou aqui. Mas eu me senti muito nessa de falar, porque contar a história do Miguel, que é uma história que tem dor, mas é uma história que tem muito amor. Muito amor. É a vida dele. Ele viveu 1 dia e meio que para os nossos parâmetros parece pouco, mas era tudo que ele precisava viver. E se eu não conto a história dele, eu não falo do meu filho. Eu não vou chamar o nome dele, eu não vou conversar sobre ele. Então, eu comecei a ver Instagrams que falam sobre isso, de mulheres que falam. Eu falei, eu vou falar. Mas foi muito difícil, né? É muito difícil você chegar, às vezes, e falar, agora eu tenho 3 filhos, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. E no início eu torcia para a pessoa não fazer a próxima pergunta. Cadê? Qual é a idade deles? Aí, então, a mais velha tem tanto, a mais nova, e o do meio é um bebê anjo. Mas hoje em dia eu falo abertamente. E como que é essa vivência que você vê lá no Gesta, por exemplo? Que quando elas não falam é muito pesado. É como se nada tivesse acontecido. É como se uma parte da vida delas não tivesse acontecido. Tivesse como apagado. Assim? Né? Tivesse apagado. Foi uma coisa muito ruim, muito pesada. E por que a gente tem que apagar a vida de um ser que foi tão amado dentro da barriga, se uma pessoa que conviveu com você, seu pai, sua mãe, seu irmão, você lembra dele com lembranças positivas? Por que a gente tem que apagar um ser que a gente não vê, mas que sente? Não faz sentido. E a gente precisa mostrar isso para as mulheres. Uhum. É um filho, é um bebê, ele sempre existiu. Né? Não é porque você perdeu com 8, 7 semanas, 12 semanas, 34, 26, que ele não existiu. Ele existiu. E alguma coisa da sua vida mudou por conta da existência dele. Minha mudou de ponta cabeça. Exatamente. E a gente estava muito próxima depois que a gente perdeu juntas o Miguel, né? Foi muito forte. E aí, pouco tempo depois... Não, eu tava... Nunca vou dizer como eu recebi a notícia, porque eu tava na faculdade, que eu tava fazendo a segunda faculdade, e eu recebi a notícia de que a Thaís estava com câncer, e eu fiquei tão desesperada, porque pra mim ali era, tipo, vai tudo dar errado mesmo, assim, eu vou perder todas as pessoas que eu amo, né? E conta um pouquinho, assim, como foi. E aí, em 2019, eu descobri meu câncer. Eu tive um linfoma de Hodgkin, que era grau 4, que é o máximo do câncer do linfoma. E a gente tinha que tratar. Com 2 crianças. Com 2 crianças. Eu tinha 2 filhos, eu tive um filho seguido do outro. A diferença de idade deles é 1 ano e 2 meses. Então, um tinha acabado de completar 1 ano quando eu descobri, e o outro estava com 2. E eu fui sempre positiva. Sempre. Sempre positiva. Eu falei, não, se eu tenho que passar por isso é porque faz parte da minha história, mas não vai me levar a um óbito. Vai ser só parte da minha história para eu ser mais forte. E eu sempre fui muito positiva nisso e, graças a Deus, foi tudo muito bem. Eu não tive nenhuma reação na quimioterapia. Eu não vomitei nenhuma vez. Essa semana eu fui na minha hemato. E aí a gente conversando, ela, Thaís, você não passou mal, né? Eu falei, não, sua quimioterapia era muito forte. Eu ficava 7 horas fazendo quimioterapia. A maioria das pessoas faziam quimioterapia 3 horas, meia hora. Tinha gente que ia lá, meia horinha, tomava o remédio e saía. Quimioterapia, para quem não sabe, e é muito bicho de 7 cabeças também, porque ninguém comenta, né? Mas não é nada mais do que você ir para o hospital e tomar um soro na veia com um remédio, né? Isso é uma quimioterapia. E eu ficava 7 horas, mas eu não passava mal. E eu tinha um pensamento sempre muito positivo em relação a isso. E aí a Thaís engravidou. No meio. Dessa turbulência. Com essa turbulência eu falei, não, esse bebê eu preciso acompanhar. Não, e a descoberta da gestação, eu tava em luto, não tava pensando nisso, e eu demorei um pouco para descobrir, inclusive a médica tinha falado, não se preocupa, você não vai ovular agora.
E eu voltei numa consulta nela no meio de fevereiro e eu tinha marcado essa consulta depois do falecimento do Miguel porque eu queria continuar falando do Miguel. E eu cheguei na consulta e comentei com ela que eu achava que eu tinha ficado menstruada, que não estava mais. Ela comprou o exame ela pediu para a secretária comprar o exame de farmácia ali e eu fiz o exame no consultório. E foi um baque tão grande para mim porque eu não me sentia pronta, né? E eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu estava substituindo o Miguel. Tanto que eu escondia a gestação até quando não dava mais. Até eu perceber que o que as pessoas achavam era um problema das pessoas. E aí você teve que falar com a Thaís e você queria a Thaís de novo. Não, e a gente nesse trocando momento isso, que ela estava vivendo. E a Thaís consolava as pessoas. É verdade. A Thaís consolava as pessoas. Ela falava, não, vai ficar tudo bem, não se preocupa. Eu vou ficar bem, eu tô fazendo esse tratamento. Eu lembro uma vez que eu encontrei a Carol, uma amiga nossa, que também foi minha paciente no Gesto da Vida, e ela olhou pra mim e começou a chorar muito. Eu falei, não chora, por que você tá chorando? Tipo, não tô entendendo. Vai ficar tudo bem. Não, foi muito incrível ver a força e como você lidou com isso. E isso com certeza mexeu com todo mundo que estava ali acompanhando. Também era uma rede de oração e de apoio. Porque a Thaís é uma pessoa muito querida, doce e meiga. E quando eu estava no final da gestação da TT, que é minha terceira filha, você fez a última químio. Exatamente. Aí, em agosto, eu fiz a última químio e estava tudo certo. Na verdade, eu ia fazer mais 2, mas como meus exames estavam muito bons, não tinha mais nenhum sinal de câncer, ele falou, você vai ter alta. Você não vai precisar mais de fazer químio. E a TT estava prevista para setembro. Eu falei, eu preciso me preparar para isso. E a quimioterapia, apesar de eu estar muito bem, né, falando e tal, diminui muito a massa muscular. Você está doente, né? A quimioterapia mata tudo, células ruins e células boas. Então, muscularmente falando, eu não tinha força para fazer o meu trabalho que eu faço carregando as gestantes durante o trabalho de parto, fazendo exercício mesmo, sustentando com o meu corpo. Então, eu comecei a fazer reabilitação física para eu conseguir acompanhar o parto da Thaís e da TT, para que desse tudo certo, porque eu falava, mesmo que se eu não fizer nada lá, eu preciso estar junto com ela para a gente mudar essa história. E como foi esse terceiro parto, então, da Thaís? Eu estava muito ansiosa, porque eu precisava de um parto que fosse tudo que eu queria. O parto natural que eu queria. E que depois meu bebezinho ficasse aqui. Eu honro muito a história do Miguel, mas eu queria meu bebezinho aqui também. Mais um bebezinho aqui comigo. E aí o parto foi tudo que eu queria e esperava. A Thaís estava muito entregue no parto. Ela sabia o que ela queria. Ela estava muito focada. Eu lembro quando eu cheguei lá. Eu lembro que o Matias falou, eu falei assim, quando ele me ligou falando que a Thaís estava em trabalho de parto, eu falei, deixa eu ver. Ela não quer que eu entre no banheiro. Eu falei, mas eu preciso pelo menos escutar para eu saber em que fase que ela tá. E aí quando eu escutei, eu falei, eu tô indo para aí agora. Porque ela já tá muito engrenada, foi um trabalho de parto bem rápido, né? Porque ela estava entregue, ela se preparou para isso, ela queria muito isso. Então, quando eu cheguei, ela estava completamente entregue e já estava na hora de ir pro hospital. Eu falei, vamos sair daí, porque tá na hora. Tá na hora de nascer e esse bebê não vai nascer em casa. Eu tive uma contração na garagem e tudo que eu pensava era, eu não quero que nasça no chão da garagem. E como que é o psicológico, né? Minhas contrações estavam vindo uma atrás da outra, mas dentro do carro eu deitei no seu colo, relaxei e só voltei a ter contração na porta do hospital. E foi muito rápido. No hospital a gente não ficou nem 20 minutos e a TT nasceu. E como foi tudo tão perfeito, a sala de parto estava ocupada, que a gente não tinha pensado nisso. E eu tinha ido na sala de parto depois do parto do Miguel, então poderia ter me gerado gatilhos, alguma coisa. Eu fui para o centro cirúrgico, ela nasceu lá, natural. E foi muito forte, porque a gente estava lá na sala e foi um renascimento para todo mundo, né? Para todo mundo. Foi o meu renascimento como mulher, como fisioterapeuta, fazendo o que eu amo, o renascimento da Thaís, do Matias, da Amanda, de todo mundo que estava ali. Então, o nascimento dela é marcante. Sim. É marcante porque é vida literalmente. E eu, Thaís, eu tô como espectadora aqui dessa história, mas eu vivi tudo isso a partir do segundo parto com a Thaís.
como amiga, Sim, né? sim. Tava do lado dela no parto do Miguel. No parto, não, né? Na gestação inteira eu tava do lado. No parto eu estava pelo WhatsApp, porque eu sabia que estava acontecendo. E no da TT eu estava mais próxima também, convivi com ela. Ela conseguiu segurar e não nascer no meu casamento, né? Thaís pro conseguiu. casamento dela quase vai Ela indo. conseguiu participar do meu casamento, tudo nasceu quando eu estava em lua de mel, eu também fiquei sabendo como é que foi, fiquei super feliz, então eu estava acompanhando de alguma forma, né, como amiga, né? Não como você estava, né, de diversas formas. E ouvindo aqui vocês também, para mim, é uma história, assim, muito emocionante, muito inspiradora e que eu acho que as pessoas precisam ouvir, precisam saber como é a vida real. Ainda teve a questão do seu câncer, junto com toda essa luta da Thaís. Então, assim, é muito bacana poder te ouvir, poder ouvir a Thaís, ouvir a história contada junto com a fisioterapeuta que acompanhou ela nos 3 partos, né? E como cada parto se desenrolou de uma forma, né? Para no final ela coroar com um parto tão sonhado e desejado, né? E pra quem não sabe, e foi do bebê arco-íris. Pra quem não sabe, o bebê arco-íris é um bebê que vem depois de uma perda. E é realmente o arco-íris depois da tempestade. E eu sei que tudo que você acompanhou comigo e tudo que a gente dividiu, tem outras muitas mulheres que têm esse reconhecimento, esse carinho. E o Gesta Vida tem um lema. O lema do Gesta Vida, para mim, é muito importante, que é informação gera confiança. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque, imagina, se ela focasse muito no parto do Miguel, que nasceu em casa, não foi culpa do parto, que ele não está vivo, mas eu não quero ter essa memória, ela poderia ter uma cesárea agendada. Seria mais fácil psicologicamente, talvez? Seria. Mas ela, de novo, estaria apagando o que ela viveu e talvez com a cesárea, uma outra cesárea, ela ficaria frustrada porque ela queria viver um parto onde desse tudo certo. Uhum. Mas o que é dar tudo certo, né? Porque no parto da Malu deu tudo certo. Sim. Então, dar tudo certo não é questão de ser parto normal ou cesárea. É a questão de você realmente ter uma realização. Porque quando você tem um não parto, né? Um parto normal que vira cesárea, mas você entende que foi preciso, você teve o seu parto dos sonhos. Porque você teve o seu bebê no colo. Seu bebê tá ali. Sim. E quando você teve o parto dos sonhos e o Miguel não estava ali, não interessa que você tinha tido o parto dos sonhos. O importante não estava ali. Eu falei com a Thaís, né, que a gente fez uma live junta. E essa live é a primeira live de todas as mulheres que me contratam ou que fazem os nossos cursos. É a primeira live que está lá para elas verem. Antes de todo o nosso curso, antes de qualquer coisa, é a nossa live. Por quê? Existe muito radicalismo em relação ao parto, ou parto normal a todo custo, ou a cesárea é a melhor. E a gente tem que entender que, na verdade, é o bebê no braço, o bebê saudável que é o melhor. Mas até chegar nesse processo, a gente precisa entender muitas coisas. E a gente precisa trabalhar na nossa cabeça muitas coisas, até para a gente lidar com esse novo ser, a gente lidar também no nosso casamento, porque tudo isso vai interferir lá na frente. O nascimento da família, ele acontece desde que o bebê está dentro da barriga e vai passar por esses processos. Então, a união da Thaís e do Matias, será que ficou mais forte ou mais fraca depois de todas essas vivências? Poderia ter ficado mais fraca se eles estivessem, cada um vivendo seu luto num lugar, né? Mas não, eles se uniram para passar por isso juntos. Então, tudo isso é um processo de vida. E eu falo muito isso porque... às vezes as pessoas no Instagram falam assim, fulano disse isso pra mim e eu fiquei magoada. Eu falei, você ficou magoada com uma pessoa tá falando da sua vida e você... É a sua vida, né? Então é a vida da Thaís. Se ela quer falar essa história, se ela quer mostrar a vida dela e a do Miguel, podem vir até pessoas falar com ela que, eu acho que você não deveria ficar repetindo do Miguel. Mas você tem alguma questão que você não gosta de ouvir. Não é o que as mulheres precisam ouvir. E geralmente o feedback é sempre bom, né? Sempre positivo. Sim. Essa live faz super sucesso. Elas falam que é uma divisão de águas do que elas pensavam antes de assistir a live referente ao parto e do que elas entendem depois de todo o processo do que é realmente o parto.
Eu acho que, acima de tudo, é a gente vestir o que a gente quer, se empoderar, assumir as nossas escolhas, que a gente estava conversando. Que para você assumir as suas escolhas, você tem que assumir a responsabilidade das consequências. E muitas vezes a gente entrega para outras pessoas porque a gente não quer assumir essa responsabilidade. Mas, independente disso, quem vai sofrer as consequências boas ou ruins somos nós. Por isso que eu amo esse lema do Informação Gera Confiança, para poder fazer essa escolha. E o que eu mais saí assim, do parto da TT finalmente foi ver como toda a minha história conseguiu me empoderar para que eu fizesse as minhas escolhas. E eu saí me sentindo assim, poderosa mesmo, capaz e inspirada. É isso. A gente agradece, né? E eu quero te agradecer sempre por fazer parte da minha vida e da minha história e dos meus filhos. Eu também. Eu brinco com a Thaís que se a gente se conhecesse de alguma outra forma, a gente nunca seria amiga. Porque nós gostamos de coisas completamente diferentes. Mas que a forma que nos uniu, né, fez toda a diferença para realmente estarmos juntos nesse processo e para a vida, né? Com certeza. Isso. Obrigada. Agradecemos a sua participação, Thaís. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço. E, eu vim direto de um parto. Elas estão todas maquiadas. Eu tô assim porque eu vim de um parto. Mas é porque você é trabalhadora e tem muitas gente, todo mundo gestantes quer aí com ela. aguardando. Isso aí. E você conta pra gente o que você achou desse episódio. Conta a sua história também. Compartilha com a gente. Curte, se inscreve no canal. E segue aqui no podcast Direito Delas. Obrigada e até a próxima. Tchau.